seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o Tira Dúvidas do Dindim. Neste programa, eu vou responder algumas dúvidas do pessoal que quer conseguir lucrar 5 mil já no primeiro mês, dominando projetos de paisagismo mesmo começando do zero. Eu sou a Simone Bertonha e o tema de hoje é dúvidas que podem te atrapalhar durante a sua jornada. E eu selecionei aqui 5 dúvidas que eu tenho certeza que durante a sua jornada você vai se deparar alguma hora com elas. Então, para, que você não crie obstáculos na sua jornada, eu estou aqui hoje para esclarecer justamente essas dúvidas. E são 5 perguntas, muito comuns que podem surgir aí durante a sua jornada. A primeira pergunta é: eu preciso de um computador para fazer paisagismo? Eu sei que estudante de arquitetura, arquiteto recém-formado, quando a gente está no começo da carreira, é difícil, a gente ter dinheiro para investir em equipamentos, para estar começando a trabalhar. É complicado. Gente, eu também passei por isso, tá? E não é só você que passa por isso, todo mundo acaba passando. Não é todo mundo, que tem dinheiro para comprar um monte de coisa. E não é fácil. Ó, eu vou ganhar meu primeiro computador quando eu passei na faculdade. Eu lembro até hoje que eu fui com meu pai lá na Casas Bahia, foi meio que um presente por eu ter entrado na faculdade, ter terminado, o ensino médio. E eu fui lá com meu pai na Casas Bahia, todo super feliz, escolheu o computador. E, coitado, meu pai comprou lá, fez um crediário lá, perder de vistas lá, e eu ganhei o meu primeiro computador. E vim toda feliz com ele para casa. Hoje em dia, acho que, não sei se é da época de vocês, é bem provável que não, mas ele era um caixotão. O monitor era um caixotão grandão, cinza. E eu vim toda feliz com ele. E eu lembro que meu pai chamou meu primo. Meu primo tinha se formado na faculdade de informática. Eu não sei se agora se é ciências ou se é engenharia da computação que ele fez, mas não vem ao caso. E chamou ele para ir lá para instalar, Hoje em dia é fácil, a gente tem vários vídeos, que a gente encontra aí como instalar, mas na época era um pouco mais difícil, Não tinha tudo isso. E nós ficamos na dúvida de como ligar, Não sabia direito como ligar o computador. Meu pai chamou meu primo. E eu lembro que ele veio um dia à noite lá na minha casa para montar. A gente já tinha colocado na mesa tudo bonitinho, mas a gente ainda não sabia ligar direito. E aí ele veio lá para instalar como eu tinha acabado de entrar na faculdade de arquitetura, veio, instalou o AutoCAD. Nossa, na época o AutoCAD era o R14, eu acho que vocês nem devem saber isso. Mas olha, não vou entrar nesse detalhe, mas eu sei que do AutoCAD o R14 foi o divisor de águas lá na história do AutoCAD. É ele que serviu de base para o AutoCAD que tem hoje. E aí veio, instalou, ligou tudo. E eu lembro que ele virou para o meu pai e falou assim: Nossa, por que você não me perguntou qual computador comprar antes de comprar? Porque esse aqui é muito porcaria. Ele é muito fraquinho, ele é ruim, um computador que não é muito bom, não. Tipo assim, Veio e jogou um balde de água fria na felicidade dos outros. Mas aquele computador me serviu e muito. Eu fiquei com ele muitos anos. Eu só fui trocar ele, olha, já tinha muito tempo depois de formada que eu fui trocar ele. E ele funcionou. E ele nunca deu nenhum problema e funcionou muito bem. Então ele não era tão porcaria assim que nem meu primo falava, não. É que ele assim, ele estava acostumado a lidar, com equipamentos, Na época tinha os Pentium. Nossa, eu tô falando umas coisas aqui, tudo entrega a idade. Mas na época tinha um monte de computadores mais avançados. E o meu não era. Eu lembro, coitado do meu pai, ele comprou assim, o que deu, o mais barato que tinha lá, que o vendedor falou que era bom, que não era o pior,
mas também não era, né, o pior dos piores, né? Não era o melhor, mas também não era o pior dos piores. E funcionou, tá, gente? Eu fiquei com ele muito tempo. Na época, quem tinha um notebook, vixe, isso era artigo, né, de luxo. Hoje em dia, o pessoal às vezes até tem computador, leva na faculdade, né? Às vezes compra para usar para fazer os trabalhos, que hoje em dia, infelizmente, o computador é uma coisa fundamental, né? Na época, era muito importante, mas não era como é hoje. Hoje em dia, a gente basicamente, o celular, né? Faz um monte de funções aí, muita coisa assim, que a gente usa no dia a dia, que antigamente a gente não tinha, né? E eu lembro que eu usei bastante esse computador. E, poxa, e eu sei o quanto foi suado para o meu pai ter comprado aquele computador para mim, que na época eu tinha comprado, era o computador, a impressora, um monte de coisa. E olha, eu posso falar que eu fiz bastante coisa, vários trabalhos. E, gente, às vezes eu tô falando assim, ai, não, porque eu sou velha, mas não sou tão velha assim, tá? Na época, quando eu comprei, todo mundo já tinha computador, tá? Eu lembro que na escola, quando eu estava ainda no ensino médio, a maioria dos meus amigos fazia o trabalho já no computador. E eu entregava à mão, porque na época não tinha. Já existia a internet, já existia um monte de coisa que tem hoje em dia. Eu lembro que o pessoal combinava de conversar, de entrar nos programas de bate-papo que tinha na época, os amigos, e eu não tinha nada disso. Então, assim, não é que eu tô falando isso, não, que é muito tempo, era difícil. Não, já tinha, computador já tinha, vendia em tudo quanto era lugar, até que meu pai comprou na Casas Bahia. Mas eu lembro que foi suado para ele. Mas que legal que acabou dando certo, ele comprou e eu usei bastante, tá? Eu usei muito, não só na faculdade, eu usei também para quando comecei a trabalhar. E, ó, eu usei bastante esse computador. Então, quando você fala, eu não tenho dinheiro para comprar um equipamento, não tenho dinheiro para comprar um computador, eu sei como é que é. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é duro. Às vezes a gente quer procurar tá na faculdade, a gente procura um estágio remunerado. Hoje em dia, né, graças a Deus, tem uma lei aí que os estágios têm que ser remunerados. Mas na minha época, tinha muitos estágios que não eram remunerados. E era suado, não era fácil. Até a gente começar, né, a se encaixar mesmo no mercado de trabalho, eu sei que não é fácil. E é difícil a gente ficar dependendo. Muitas vezes o pai e a mãe até quer ajudar a gente, mas também não tem condições. Então eu te entendo, tá, gente? Quando você falar que, não, eu não tenho dinheiro para comprar um computador. Mas, por outro lado, eu tenho uma boa notícia. Você não precisa de um computador para começar a trabalhar com paisagismo. E isso é verdade, tá? Você não precisa. Você necessariamente não precisa fazer seu projeto no computador. Você não precisa usar nenhum programa de arquitetura, nada. Se você quiser, você pode fazer à mão. Eu vou fazer o projeto à mão. Você consegue. E tem gente que faz à mão, tá? Você pode achar assim, não, isso aí é muito retrógrado. Não, tem pessoas que fazem projetos à mão. E isso é idôneo. O importante é você fazer com que o seu cliente entenda a sua ideia. Independente de ser. Você pode fazer no programa mais sofisticado. Você pode fazer o projeto no AutoCAD, depois fazer um 3D no Lumion, fazer todo. A apresentação vai ser bonita. Mas às vezes o projeto, a ideia em si, o seu feito à mão, pode ser melhor do que aquele que usou aquele monte de sofisticação. O que vale é a sua ideia e como você vai explicar isso para o seu cliente. Então, é sim possível você fazer um projeto à mão. Vamos lá. Na arquitetura, eu não sei como está hoje em dia, mas na minha época, antes de aprender a fazer o projeto no computador, eu aprendi a fazer à mão. Porque, assim,
Vocês podem até me chamar de um pouco de antiga, mas assim, eu acho que um papel em branco ele te dá muito mais liberdade criativa do que uma tela de um computador. Porque num papel você começa a rabiscar, você começa a pensar, e isso faz com que você libere a sua criatividade. E já o computador, você está sentado, olhando para uma tela, te limita. Porque aquela tela começa a te cansar, o visual, de você estar olhando para ela. Aquela luz, né, que a tela te dá, te limita, barra, né, o tamanho da tela, isso faz com que limite a sua criatividade. Então, mesmo fazendo no computador, dá até vale uma dica aí. Às vezes, começar primeiro à mão e depois passar para o computador. Então, necessariamente, você não precisa de um computador para começar. Você pode sim fazer à mão, esboçar o que você tá, a sua ideia, para que o cliente entenda. Porque o fundamental é o cliente entender a sua proposta, entender o que você está propondo para ele. Fazer uma proposta para apresentar para o cliente, isso você pode fazer no próprio celular. Hoje em dia, o celular, como eu disse, faz muitas coisas. Você pode simplesmente fazer uma proposta por escrito pelo próprio WhatsApp e mandar para o cliente. Lógico que para desenhar no celular, para fazer o projeto no celular é limitado. Então, é melhor fazer às vezes à mão e tentar explicar para o seu cliente. Você pode ir durante a apresentação conversando com ele, explicando, desenhando para ele. Basta você como eu te disse, o fundamental é você explicar para o seu cliente a sua ideia e deixar isso claro para ele, para que ele entenda. Então, é possível sim você fazer paisagismo sem computador, tá joia? Eu posso até mostrar aqui. Eu acho até legal isso. Vou fazer uma dinâmica aqui. Eu vou pegar um papel em branco aqui e eu vou fazer um projetinho para vocês verem como é possível sim fazer à mão e explicar para o cliente. Vamos lá? Deixa eu pegar um papel em branco aqui. Vamos lá. Peguei aqui, ó, papelzinho em branco, papel sulfite, normalzinho, não é nada sofisticado, papel sulfite. Vou agora aqui, vou imaginar aqui, vou pegar um espaço, para ser mais simples, vou pegar um quadrado, um retângulo, vai. Então, tá aqui, ó, desenhei um retângulo, tá vendo? Nem ficou tão bonitinho assim, mas para começar, tá ótimo. Então, quando você for fazer o projeto, com certeza você já fez uma visita, você já conhece o espaço do seu cliente. Então, eu estou imaginando, vamos imaginar aqui que no meu espaço seja um local. Vamos imaginar que isso aqui é a fachada da casa do cliente. E ele tem um espaço retangular lá na frente, aonde ele tem uma palmeira. Antes de fazer o projeto, é muito bom você já ter visitado o local, já ter conversado com o cliente, ver as perspectivas dele para aquele local, você saber, né, tudo que vai ser necessário para fazer esse projeto. Às vezes, tirar fotos do local para você guardar essas informações. Isso são tudo dicas que eu estou te dando aqui. Eu acho que até tem uma dúvida relacionada a isso, que eu vou falar mais para frente. Mas vamos lá, voltando aqui. Então, vamos lá. Vamos supor que aqui do lado tenha uma escada de acesso. Vou imaginar que seja assim. Aqui é o muro. E aqui já vai ser a casa da pessoa. Então, ó, tá aqui, ó,
Lógico que eu tô fazendo aqui meio, né, mais ou menos, porque, né, pra gente fazer junto. Então, vamos lá. Esse cliente já tem uma palmeira. Vamos imaginar que essa palmeira que ele tem lá é uma palmeira fênix. Então, eu preciso, primeiro de tudo, se eu já tive lá no lugar, eu já medi. Então, a hora que você for fazer isso aqui, você vai fazer bonitinho, com medidas, né? A gente vai usar o nosso bom e velho e amigo escalímetro para colocar numa escala direitinho, porque depois facilite você a calcular tudo que vai ser necessário para esse espaço. Estou fazendo aqui só um modelinho, lógico, sem medida nenhuma, só para ficar claro que é possível fazer à mão. Segunda coisa, já conheço o local, já sei o que vai ter e tal. Chega a hora de ver qual tipo de traçado. Eu vou usar linhas retas, eu vou usar linhas orgânicas. Como que vai ser o meu jardim? Vamos pensar aqui em linhas orgânicas para ser mais fácil? Então, como o meu desenho tem escala, vamos imaginar qual é o tamanho que vai ficar qual é o tamanho que está essa palmeira fênix, e eu sempre tenho que levar em consideração o tamanho dela futuro. Então, vamos pensar aqui no tamanho da minha palmeira fênix. Então, agora eu vou fazer um desenho de canteiros. Tem gente que eu já vou mostrar para vocês, tá? O que eu tô pensando aqui. Mas a gente precisa de borracha. Gente, ó, tá aqui, ó. Olha aqui uma ideia. Então, opa, dá pra tá dando pra ver aqui? Aí, acho que assim dá pra ver, né? Ó, então, o que uma ideia aqui, ó. Essa aqui, ó, esse espaço aqui todo aqui, ó. Isso seria a projeção da palmeira. Aqui é a cerca viva. Aqui seria uma forração que faria o pé dessa palmeira. Aqui, uma planta para fazer aqui, ó, marcar justamente essa entrada aqui. E eu criei também um espaço para um banco. Tá vendo? E algumas plantas pontuais para estar aqui próximo dessa área aqui, né, de bancos. Aí, o que eu vou fazer? Explicar para o cliente. Você pode fazer exatamente o que eu acabei de fazer. Você pode levar o projetinho feito, a parte de arquitetônica já feita, e fazer só a parte do paisagismo ali junto com o seu cliente, mostrando, ó, aqui eu posso fazer isso, fazer aquilo, e vai desenhando para ele. Aí, lógico, a calcular depois as quantidades de plantas, essas coisas, você vai precisar fazer depois, né, mais detalhado. Mas você explicar, mostrar para o seu cliente a sua ideia, já é um começo. Viu como dá para fazer à mão? Eu fiz aqui, ó, rapidinho aqui, sem escala, tudo meio torto correndo, né? Porque fazendo aqui com vocês é diferente. Nem peguei uma régua, nada. Mas é possível. Não é possível? Vocês não entenderam o que eu acabei de desenhar? O importante é seu cliente também. Aí, né, não. Quero já levar pronto para o meu cliente, levar já bonitinho? Faz então, faz à mão, todo bonitinho, detalhadinho, bonitinho. Desenha tudo, né, em escala, bonitinho. Você pode, às vezes, colorir, deixar, pintar, às vezes, alguma coisa de destaque, dar ênfase no seu projeto. Para isso, você pode usar canetinha, não precisa nada coisa, ó.
canetinha, ó. Ó, canetinha. Aquela escolar serve para você pintar. Quer ver? É só um pequeno exemplo. Ó, já ficou colorido. Tá vendo? Como o cliente já consegue visualizar sua proposta, aí você vai mostrar, olha, aqui eu queria, aqui você tem a sua palmeira, eu pretendo fazer uma cerca viva do lado, caso não tenha, às vezes pode ser que já exista. Ah, mas eu quero usar uma forração de um porte e tal, e aí você mostra opções de plantas que você poderia tá querendo usar. Não precisa nada sofisticado, não. Eu não te disse. Explica para o cliente. O importante é você deixar claro o que você está propondo para o cliente. Isso que é importante. Ele entender o que você está propondo para ele. Para que ele entenda, né, os motivos dele estar te contratando. Então, acho que deu aí para ver que dá para fazer à mão, né? Não preciso de computador. Então, estou no começo, não tenho dinheiro para comprar um computador. Se você já tiver um computador, mesmo ele não sendo, né, os melhores dos melhores, é possível, porque eu já te falei que eu tinha um que não era, que o meu primo meu falou que era porcaria, e eu usei ele muito e funcionou. E se não tiver, faz à mão. O importante é você mostrar para o seu cliente, mostrar que você sabe fazer. E mostrar, deixar isso claro para ele, o que você está propondo. Vamos para a segunda? Segunda dúvida que pode acontecer aí para você e você pode te fazer parar? Como faço para atender um cliente corretamente? Gente, começo, dá uma vergonha de falar com o cliente, não é verdade? A gente fica, o que eu vou falar com o cliente? A gente fica com medo de gaguejar, a gente fica com medo do que falar, de falar besteira. Gente, é normal. Eu também passei por isso. Eu passei, o primeiro cliente que eu fui atender, eu tremia antes de falar com ele. Porque eu sou uma pessoa assim, que quando eu fico nervosa, às vezes eu tremo um pouquinho. E eu tinha muito medo de falar bobeira. E olha que eu já tinha acompanhado, na época, eu trabalhava em um escritório de paisagismo, né, de arquitetura paisagística, e eu já tinha acompanhado o meu chefe em vários outros clientes antes. Mas você acompanhar te dá segurança, né? Você só tá ali meio que vendo, né? Aprendendo como fazer. Na hora que do vamos ver, que você vai sozinha, a gente treme na base. E comigo não foi diferente, não. Eu tremi. Mas no final, deu certo. Eu vi que eu é que estava criando tanto medo, tanta coisa. E o cara era bacana. Foi tão legal. Foi tão assim, que depois que passou, eu falei assim, nossa, não precisava de tudo aquilo. E eu tenho certeza que você vai passar por isso também. Porque sabe qual que é o nosso erro? A gente fica endeusando o cliente. A gente fica imaginando que ele é uma pessoa muito importante. Só que ele é uma pessoa comum, como eu e você. Como eu tô falando aqui agora com você. O cliente é uma pessoa normal, independente de quem ele seja. E aí eu vou te dar até um exemplo. Na faculdade, quando você estava na faculdade, se você ainda está na faculdade, ou se você já terminou a faculdade, você vai me entender, do mesmo jeito. A gente tem vários trabalhos para te apresentar durante a faculdade. E muitas vezes a gente tem que ir lá na frente e falar para a galera, né? E isso dá um medinho, dá. Você tem que falar com a galera. Se você já terminou, você já deve ter apresentado o seu TFG ou TCC, né? Trabalho final de graduação, ou trabalho de conclusão de curso, não sei como chama aí, chamou na sua faculdade aí. Na minha chamava TFG. Cara, você tem que ficar lá na frente apresentando tudo. E assim,
todo mundo tá assim, ó, te olhando. E às vezes tem uma galera, né? Teus amigos, a galera que vai lá das turmas que, que vão ainda se formar, que vão lá para assistir, para ver como é que é. Aí forma aquela plateia te assistindo. E você apresentou, não apresentou? Quando você tem um trabalho para apresentar, você apresentou, não apresentou? Por mais que você tremeu assim, mas você guardou aquele teu nervosismo e apresentou, não apresentou? Porque valia a nota. Se você não apresentasse, você ia, né? Não ia ganhar nota. E você precisava de nota para passar, né? Para concluir aquela etapa. E isso, com o cliente, é bem mais simples. Às vezes você vai falar com uma, duas pessoas, quiçá três. Mas geralmente é uma pessoa. A maioria das vezes é uma ou duas. Geralmente o marido e a esposa. Às vezes só a esposa. Ou só o marido. E a gente endeusa. A gente fica com aquela coisa, aquele medo, imaginando que ele é uma pessoa importante. Como se você tivesse ido falar com o Papa. Gente, mesmo se você fosse falar com uma pessoa importante, fosse falar com o Papa, ele é uma pessoa assim como você. Não fica endeusando o cliente. Age como se você estivesse falando com um amigo. Como se você estivesse conversando. Ah, não, Simone, mas ele é uma pessoa mais velha. Não tem como imaginar que eu vou falar com uma pessoa, com um amigo. Tá, tudo bem. Então imagina que você está falando com seu pai, com a sua mãe, com a sua tia, tio, uma pessoa mais velha. Conversa. Não tente fazer algo diferente. Seja você mesmo, tá? Não fique, porque isso vai te travar. Na hora que você fala assim, ai, como que eu vou conversar? O que que eu vou falar para ele? Isso faz com que você crie barreira entre você e o cliente. E não, você tem que, pelo contrário, você tem que quebrar essa barreira. Conversa com ele naturalmente, como se você estivesse conversando com um amigo. Só evita falar, né, palavrões, que às vezes a gente conversa comigo, a gente fala. Gírias, né, que às vezes o cliente pode não entender que gíria que você está falando. Mas haja naturalmente. Converse como se estivesse conversando com um amigo, que você vai ver que isso vai fluir muito melhor. Pode fazer brincadeira com o seu cliente. Como eu disse, ele é uma pessoa como você. Não é nada de diferente. Só tenha um pouquinho de limite para não exceder. Só não exceda, né? Conversa claramente com o seu cliente. Às vezes é até melhor você falar assim, nossa, você está sendo meu primeiro cliente que eu estou atendendo e eu estou um pouquinho nervoso por causa disso. Ele vai te entender e vai te compreender. Às vezes a gente pode treinar. Dá para treinar antes. Sabe? No começo a gente tem um pouquinho de vergonha. Treina. Vai lá no espelho, conversa com o espelho. Não é feio não, tá? E ninguém vai te achar louco não. Fecha a porta do banheiro que ninguém vai te ver. Ou então, não sei como que é aí na sua casa, olha, eu vou ter que atender um cliente hoje. Serve aqui de cobaia? Vê se tá legal o jeito que eu tô conversando aqui. Pode ser que alguém te ajude. Não é feio não, gente. No começo, nada, nada vai passar se você não começar. No começo, tudo dá vergonha, tudo dá medo. É normal, todo mundo passa por isso. Tudo que é novo dá medo. É normal. Lá pelo quinto, sexto cliente que você for atender, já passou. Você vai ver que você já nem... Você vai ter que, às vezes, treinar o primeiro, o segundo só. Nos outros, depois, você já vai vendo que já vai... Passa aquilo. Como eu te falei, eu passei por isso. Eu tremi. Eu tremi a primeira vez que eu tinha que apresentar o projeto, então. Medo de não explicar direito para o cliente. Mas é assim mesmo, gente. A gente tem que pegar esse medo, essa vergonha e colocar no nosso bolso
e seguir. Vai com vergonha mesmo, vai com medo mesmo, porque senão você nunca vai fazer. E isso é ruim. Se você ficar criando sempre essas barreiras, você não vai fazer nada. E não estou falando só de atender cliente, não. Estou falando geral. Tudo que você for pensar e criar essas barreiras te impede de seguir. Isso é ruim. Ruim profissionalmente. É ruim pessoalmente. Para sua vida particular também. Sua vida pessoal. Então, pega esse medinho, coloca no bolso. Pega essa vergonha, joga ela para trás e vai. Você vai ver, como eu te disse, depois que passou, você vai fazer assim, ó. Ufa, passou. E eu fiz. Essa é a melhor satisfação. Eu fiz. Falei com o cliente, conversei com ele, não tive medo. Mas eu vou te dar uma dica que eu faço. Até hoje eu faço isso com os clientes. Porque eu criei um roteiro para conversar com o cliente. Assim, sabe aquela vergonha? Será que eu vou falar alguma bobeira para aquele cliente? Então, vamos pôr, na primeira, eu vou dar a dica aqui da primeira visita técnica que você for fazer lá no seu cliente, primeiro atendimento. Que vamos lá, tem vários tipos de atendimento. Acho que, primeiro de tudo, tipos de atendimento. Vamos começar do início. Quais são os tipos de atendimento que você vai ter no paisagismo? O primeiro, que é quando o cliente vai entrar em contato com você para te chamar para fazer o paisagismo para ele, esse é o primeiro atendimento. Você vai conversar com ele, você vai explicar como que você trabalha e você vai agendar uma visita lá no espaço dele. Aí essa visita você pode fazer tanto presencial como às vezes online, dependendo se você não puder ir até o local por algum motivo. Eu sempre gosto da presencial porque você está indo lá, você vê ao vivo, é melhor do que pelo computador. Mas é sim, mas vamos supor que o cliente, você está em São Paulo e te liga uma pessoa lá de Belém do Pará. Tem todo um deslocamento para você estar indo lá. Então, às vezes não dá, dependendo, para você ir atender. Então, às vezes você precisa fazer online. Mas se é o seu vizinho, alguém da mesma cidade, você pode ir presencial, porque é melhor. Aí, nessa primeira visita, você vai fazer todo o levantamento necessário para você fazer o projeto. Então, você vai conversar com o cliente para saber os gostos dele. Até falei isso agora há pouco. Você precisa saber como que é o espaço, se tem alguma coisa que interfere naquele espaço, se já tem alguma coisa existente. Tenha um olhar crítico para aquele espaço. Conheça mesmo aquele espaço. Tira foto, porque às vezes, primeiro cliente, a gente está nervoso, né? A gente está lá, não pode transparecer que está nervoso. Mas tira foto. Hoje em dia todo celular tem câmera. Então, tira foto. Tira foto lá, porque às vezes você pode esquecer de olhar algum detalhe, só que a foto te faz lembrar. E essa foto também, o nervosismo, faz a gente às vezes esquecer algum detalhe. Então, essa foto faz com que depois você não esqueça nada. Porque aí depois, na hora que você está olhando a foto, você lembra, ah, tá, aqui ele falou isso, aqui ele falou aquilo. Então, depois você vai ter o atendimento de apresentar para o seu cliente a sua proposta ou o seu projeto, ou os dois. Então, é uma reunião com o seu cliente para apresentação, né, da proposta, do valor do projeto, e depois a apresentação do projeto. Então, são duas, né? Duas formas de falar depois com o seu cliente. E depois você vai ter o atendimento de acompanhar a implantação, né? Depois do projeto feito, tal, você vai ter também a parte de apresentar cursos de implantação e de acompanhamento da implantação do jardim. E também tem, fora esse tipo de atendimento, tem um atendimento paralelo, que às vezes você pode
ter, que às vezes é só uma consultoria, às vezes o cliente não quer um projeto, às vezes ele só quer uma consultoria técnica de cuidados com o jardim. Então, também é um outro tipo de atendimento que você pode ter. Então, olha aí, quantas formas de você falar com o seu cliente. Mas eu vou te dar uma dica para esse primeiro atendimento, que é para dessa visita técnica, que eu acho que esse é o que dá mais medo, mais vergonha. Porque depois do projeto, é mais fácil, porque para apresentar o projeto, apresentar a proposta, você está fazendo uma coisa que você vai apresentar uma coisa que você já fez. Então, isso te dá uma segurança de falar com o cliente e explicar o que você fez. Mas aquele primeiro contato com o cliente, primeira vez que você vai falar, você quer, né? Quer falar bem com o cliente. Porque a primeira impressão é a que fica. Pensou nisso? A gente ouve isso várias vezes, né? Que a primeira impressão é a que fica. Quantas vezes você não bate o olho e, e aí aquilo agradou ou não agradou? Lógico que depois, às vezes conversando com o cliente, você depois acaba ganhando cliente nisso. Mas é a primeira impressão é que fica. Então, esse primeiro contato, essa primeira visita técnica é o mais importante de todos. Então, ir bem vestido, né? Como eu falei, não endeusa o seu cliente. Leva um roteirinho que eu vou te falar agora, o que você vai pôr nesse roteirinho, para você saber o que você vai conversar com o seu cliente. Que aí você vai seguir nesse roteiro, você não se perde, não esquece nada e ainda tem o que conversar com o cliente. Olha isso. E fora isso, você vai vendo tudo que você vai precisar para você fazer seu projeto. Então, nesse roteiro, vamos lá agora, lápis e papel na mão. Agora é a hora do lápis e papel na mão. Lápis e papel na mão, vamos anotar o que você vai pôr nesse roteiro. Primeira coisa, você vai... Eu esqueci de imprimir aqui o meu modelinho. Mas o que eu faço? Eu escrevo o nome do cliente, o endereço dele. Eu faço uma fichinha, onde eu coloco o nome, o endereço, às vezes até o telefone, porque isso depois você guarda essas informações. Eu faço, gente, eu sou das antigas, eu faço num papel, eu levo impresso e coloco numa prancheta, tá? Mas você pode fazer no seu celular, né? Todo mundo tem um celular hoje em dia. Então, você pode sim fazer no seu celular e levar esse roteirinho para ir conversando com o seu cliente. Você pode usar o bloco de notas do celular para ir marcando todas essas informações. Então, nome, endereço, telefone, que no nervosismo você esquece até o nome do cliente. Gente, é normal, você está nervoso. É a primeira vez que você vai falar com uma pessoa estranha, é normal. Então, anota o nome que assim você não erra. Por isso que ele vai lá em cima. Primeira coisa. Segunda coisa que você vai perguntar. Qual é o local que ele vai fazer o paisagismo. Então, você vai escrever, é na casa toda, ou é na fachada, é na área da área de lazer, é na lateral. Vai anotar o que é que você vai fazer. Aí, você vai perguntar para o seu cliente o que ele pretende para aquele espaço. É uma pergunta que você pode pôr lá. Se ele tem filhos, conheça um pouco mais do seu cliente. Se ele tem filhos, se ele tem bichinho de estimação, se ele tiver bichinho de estimação, se ele vai usar aquele espaço. Porque, né, hoje em dia, todo mundo tem um bichinho de estimação. Então, às vezes vai ter um cachorrinho. Se é um cachorrinho, qual é o tamanho desse cachorro? Se ele é pequeno, se ele é grande. Tudo isso vai influenciar no seu projeto. Então, você vai anotando tudo que você vai conversando. Tá vendo como são várias coisas que você vai conversando? Olha, mas então, você tem filhos? Qual a idade deles? Para você saber. Se a criança é pequena, ele pode usar às vezes, para brincar, pode ter um espaço às vezes, for uma menina, pode ter uma casinha de boneca. Não, já é maiorzinho,
tem um menino e maiorzinho, já vai querer chutar a bola na área de jardim, dependendo. Então, tudo isso são coisas para você ir analisando e anotando conforme você vai conversando com o cliente. Ah, eu tenho um cachorrinho pequeno. Ah, tá. Ele costuma vir aqui fazer as necessidades no jardim? Ah, eu tenho um cachorro grandão que fica solto durante a noite. Ah, tá. E ele é obediente ou ele costuma fazer arte no jardim? Porque o seu cliente vai saber como que é o animalzinho dele. Ah, eu tenho um gatinho. O gatinho gosta de se esconder no meio das plantas. Entendeu? Então, é bom você saber, conhecer mais o seu cliente. E conforme você vai conversando e conhecendo mais o seu cliente, você vai diminuindo aquela coisa do endeusamento. Ai, porque essa pessoa é muito importante. Então, como ele vai conversando, você vai vendo que você vai perdendo essa barreira, você vai vendo que ele é gente como a gente, e você vai perdendo um pouco esse medo, que você tinha de falar alguma bobeira. Aí você pode perguntar se ele já tinha alguma pretensão de valores, de custo para aquele jardim. Isso é legal você saber também. Então, leva todas essas perguntas, esse é um roteirinho. Você pode escrever mesmo, pergunta. Pergunta isso, pergunta aquilo outro, pergunta. E você faz um catálogo de perguntas que você vai levar e você vai preenchendo conforme você vai conversando com o seu cliente. Porque na sua primeira visita, você não vai precisar chegar lá dando informação, falando, porque aqui você pode fazer aquilo, porque ali você pode fazer aquilo. Não, você está indo lá só para conhecer o espaço, para conhecer melhor o seu cliente, conhecer o que ele quer. Não, isso é fundamental, hein? Até você estava anotando? Não dê ideias nessa primeira visita. Você não está indo lá para dar ideia. Você está indo lá para conhecer esse espaço. Para depois dar ideia, é depois quando você for apresentar o projeto. Nesse primeiro contato, é só mesmo para conhecer o local. Então, seja crítico, olha lá, anota aí tudo que vai ser necessário para você conhecer o espaço. Eu preciso saber, tem plantas existentes no local? Qual é o gosto de plantas do meu cliente? Já tem plantas? Não tem? Você gosta mais de flores? Você gosta de folhagem? Qual o seu gosto para o jardim? Muitas vezes, gente, isso é normal, muitas vezes o cliente gosta de tudo. E muitas vezes você vai ouvir assim, sabe aquela florzinha verde da folhinha grande ou da folhinha pequena? Você vai ouvir isso muito. E com o tempo, você vai ver que você vai identificar, conforme ele fala, sabe aquela folhinha, aquela plantinha verde que tem a folhinha larga assim, meio durinha, nananã? Aí você começa a pensar, tá. Aí você fala assim, a folhinha é brilhante? É. Então é a clúzia. Aí você procura a foto da clúzia e fala, é essa? É. Sabe, conforme ele vai te falando, com isso, não tente fazer isso no começo, gente. No começo você só anota. Se ele falar, sabe aquela florzinha verde? Você fala assim, agora não tô... Conforme você tá falando assim, eu não tô sabendo identificar. Mas, vamos dar uma volta aqui no vizinho, ver se tem? Às vezes, vai lá, olha lá no vizinho. Gente, às vezes, mesmo se não for uma casa, você tá indo lá para ver um espaço comercial, com certeza vai ter um vizinho. Toda construção tem um vizinho, a não ser que você tá indo num espaço, uma casa de campo, no meio do nada, aí vai ser difícil. Mas não é feio você falar assim, olha, eu não estou conseguindo identificar com essas informações, mas eu vou anotar aqui tudo que você está me falando e vou pesquisar e depois eu te falo. Seja idôneo. Mostre clareza e seja idôneo com o seu cliente. Não tenta, não começa a chutar. Será que... Porque você vai começar a falar nome de plantas, às vezes ele não vai saber. Não adianta você falar um monte de coisa aí técnica que vai só assustar seu cliente. Tá? Porque às vezes o nome que você conhece como nome popular não é o mesmo que o seu cliente conhece. Então, às vezes, na hora que você começa a falar, ele pode assustar. Tá? Então, se não sabe o que é, não conseguiu identificar, não tem problema, anota tudo que ele falou e fala, vou pesquisar e depois eu falo para ele. Tá joia? Então, anota, leva esse roteirinho, que é muito joia, e você vai ver que vai passar essa vergonha de falar com o cliente. Vamos para mais uma dúvida?
Como não errar a escolha das plantas? Então, como que eu vou fazer o meu projeto de paisagismo? Uma hora você vai deparar com isso. Que planta que eu vou escolher para colocar? É normal, gente, ter medo de errar no projeto, ter medo de errar as plantas escolhidas. É normal. E às vezes, mesmo se você errar, não tem problema. Quantas vezes a gente erra e a gente às vezes precisa assumir o erro? Errar é humano, mas você não precisa ter medo de errar. Vamos lá. Quando você está na faculdade, quantos projetos de arquitetura você fez? Vários, né? A cada ano a gente vai fazendo vários. O primeiro não foi o melhor dos melhores projetos que você já fez, porque você estava aprendendo. Não é mesmo? Mas quando você está lá no final, lá no seu trabalho de conclusão, que você vai fazer o seu projeto final, ele com certeza é muito melhor do que aquele primeiro que você fez lá nos primeiros anos. Porque você foi aperfeiçoando a forma de projetar. A cada ano que a gente vai passando da faculdade, a gente vai aprimorando o nosso conhecimento. E com isso, chega lá no final, ele com certeza é muito melhor do que o primeiro. O primeiro nunca é o melhor, gente. O primeiro é o primeiro. Ele é o teste. Ele é o primeiro. Então, o paisagismo não é diferente. O primeiro, pode ser que às vezes você tenha algumas dúvidas. Pode ser que você tenha uma insegurança de que plantas usar, porque é o primeiro. Você também teve essa insegurança quando você fez seu primeiro projeto, não foi? É normal. É normal. É o primeiro é teste. E tudo que é novo dá medo. Tudo que é novo dá medo. E isso se você pode fazer, ver aí, tem pesquisas aí científicas aí de psicólogos que comprovam isso. Tudo que é novo dá medo. Você assistiu aquele filme dos Croods? Que é um desenho animado da família da Tempo das Cavernas? Que tem o pai, a mãe, é o pai, a mãe, a filha, adolescente, o filho que é menor e tem a avó. A avó também, que é o mais engraçado é a avó. E aí, eles moram nas cavernas. E a filha conhece um mocinho que é completamente diferente, que ele tem o sonho de conhecer um lugar que é o paraíso. Só que durante a história toda, olha eu dando spoiler do filme, se você não assistiu, mas é um filme já antigo. Se você não assistiu, vale aí, é um desenho animado bacana aí, divertido. E tudo gira em torno disso. A filha se apaixona por esse menino e ele quer conhecer lugares novos, quer conhecer lá, chegar lá no lugar novo e ela quer mudar, quer conhecer tudo novo e o pai tem medo, porque eles estão saindo da caverna. Então tudo que eles vão fazer, o pai tenta barrar, porque ele tem medo. Toda hora ele quer trazer eles para dentro da caverna de novo. Porque eles estão em busca do novo. Só tem eles ali. Eles não encontram nenhum outro pessoal. Então, tudo que eles vão fazer dá medo nesse pai. Toda hora ele quer trazer eles para dentro da caverna de novo. Eu estou dando aqui um exemplo para você ver. Isso é um desenho animado, mas é real, gente. Tudo que é novo dá medo. Dá medo. Porque a gente não conhece. A gente não conhece, a gente cria
né, uma coisa de que aquilo não vai ser bom. E aí isso faz a gente parar. Então, se você fica pensando, ai, e se eu errar a escolha da planta do meu cliente? Se eu colocar aquela planta que eu achava que ela ia bem e ela não foi, e ela vai morrer, o meu cliente vai ficar insatisfeito. Não crie esse medo. O primeiro, como eu disse, o primeiro é sempre teste. Conforme você vai passando, você vai aperfeiçoando a sua técnica. E com isso, você vai criando mais, como eu posso dizer, você vai criando as suas estratégias e você vai vendo, vai diminuindo as chances de erros que você tinha. Só que a primeira coisa que você precisa para vencer o medo é buscar conhecimento. Porque, como eu te disse, tudo que é novo assusta, dá medo. Então, busque esse conhecimento. Busque esse aprimoramento. Não se aventure em fazer uma coisa que você ainda é inseguro. Ah, eu tive aula de paisagismo na faculdade, eu aprendi um pouquinho e eu vou fazer o projeto de paisagismo de alguém. Gente, o que a gente aprende na faculdade é isso aqui, ó, de paisagismo. É só uma pontinha. Você precisa sim buscar aprimoramento, buscar mais conhecimento sobre o assunto para não errar. E buscar essa ajuda, buscar mais conhecimento, ajuda a sua jornada. Se você está me vendo aqui, eu tenho certeza que é porque você quer lucrar 5.000 já no primeiro mês dominando projetos de paisagismo. Mesmo se você não conhece nada do paisagismo. Não é verdade? Você não está aqui à toa comigo. Então, é porque você está buscando mais conhecimento. Você está buscando um diferencial para você. Você está buscando uma especialização em paisagismo. E para isso, você precisa buscar esse conhecimento para não errar esse projeto de paisagismo, para você não ter mais esse medo de errar o projeto, de errar a escolha das plantas, de errar o que você está propondo para o cliente. Você precisa buscar um conhecimento voltado exclusivamente para você. Você deve conhecer a história da Chapeuzinho Vermelho. Com certeza sua mãe, alguém contou para você essa história. Na história da Chapeuzinho Vermelho, a mãe dela pede para ela levar os doces para casa da vovó. E no meio do caminho ela encontra um lobo mau. E a mãe dela fala para ela seguir pelo caminho e não seguir pelo caminho certo. E o lobo, na hora que ela encontra o lobo fala para ela que pela floresta tem um atalho que vai fazer ela chegar mais rápido na casa da vovó. E aí ele convence ela que é melhor ela ir pelo caminho do atalho do que pelo caminho que a mãe dela tinha mandado ela ir. Só que qual que é a intenção do lobo? Atrasar a Chapeuzinho. Porque com isso, dá tempo dele chegar lá na casa da vovozinha e devorar a vovozinha. E ainda ficar esperando a Chapeuzinho para devorar ela também. Só que, né, a Chapeuzinho, muito ingênua, vai pelo caminho da floresta. E demora para chegar e acontece tudo, né, da história que a gente sabe. Ao fim da história é feliz, né? Que vem o lenhador e acaba salvando a Chapeuzinho e a vovozinha. Mas na vida real não é assim.
Existem vários lobos te falando para fazer atalhos. Ah, faz isso, usa esse atalho, faz aquilo, usa esse outro atalho. Só que, às vezes, esses atalhos, assim como na Chapeuzinho, não vão te levar mais rápido no que você precisa. Esses atalhos só estão te atrapalhando. Então, se você quer mesmo aprender a fazer corretamente, você quer mesmo aprender a lucrar no final do mês, a dominar um projeto de paisagismo, cuidado com esses atalhos. Cuidado. Eu criei o método Din-Din com Jardim, que é um método voltado exclusivamente para arquitetos e estudantes de arquitetura, para facilitar essa sua jornada. Para facilitar, mas eu não estou aqui, não, querendo vender nada, não. Eu só estou comentando para mostrar que existe um caminho sério, desenvolvido para te ajudar nessa jornada. Sem atalhos que possam te atrapalhar. Então, cuidado na hora de buscar o caminho, para não buscar um caminho errado. Tá joia? E vamos lá, como eu disse, eu não tô aqui para vender nada não para você, eu só tô comentando. Vamos lá para a próxima dúvida. Como faço para comprar as plantas e materiais para a implantação se eu não tenho dinheiro? Já parou para pensar nisso? Gente, não ter dinheiro no começo é um obstáculo. É um obstáculo. Eu não tenho dinheiro para comprar um computador melhor, né? Como foi lá em cima, primeira pergunta. Não tenho dinheiro para comprar as coisas para o meu cliente, para fazer a implantação para ele. É difícil. Às vezes a gente quer ter um dinheiro reserva. A gente quer ter um dinheiro reserva, mas a gente não tem. Eu sei que é difícil, gente. Eu sei que é. A gente cria mais segurança de começar a trabalhar quando a gente não tem esse dinheiro reserva. Porque a gente às vezes escuta, né? Aquelas coisas. Eu não sei se você teve aula de empreendedorismo, não, mas se você for procurar sobre empreendedorismo, fala que você tem que ter um capital de giro, que você tem que ter um dinheiro reserva para você começar a trabalhar. Nananã. Isso faz a gente criar esse obstáculo. De que para mim começar a trabalhar, eu preciso ter dinheiro. Eu preciso pegar, então, dinheiro emprestado com alguém para eu começar. Porque eu preciso ter um dinheirinho guardado. Porque como que eu vou comprar as coisas para o meu cliente? O cliente quer que eu faça a implantação do jardim dele, mas como que eu vou comprar planta? Eu tenho que comprar planta, eu tenho que comprar insumo, tenho que comprar vaso. Como que eu vou fazer se eu não tenho dinheiro? Até meu cartão de crédito está estourado, eu não posso usar. Como que eu vou fazer? Gente, calma, 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 calma. Vamos parar, respirar. Eu sei que não ter dinheiro é difícil, eu sei que não é fácil. Mas para começar, você não precisa ter dinheiro. Não precisa. E na verdade, nem depois que você começar, você vai precisar ter um dinheiro reserva guardado. É bom ter para outras coisas, tá? Mas necessariamente você não precisa ter para comprar plantas, comprar as coisas para implantação do seu jardim. Não é você que vai pagar isso. É o seu cliente que vai pagar. É ele que vai pagar as plantas,
insumos, vasos, tudo que for necessário para a implantação. Mão de obra, tudo. É o cliente que vai pagar. Então, lembra que eu falei? Isso você vai ouvir várias vezes. Que você precisa deixar claro para o seu cliente. Tudo você tem que deixar claro para o seu cliente. Então, chegou na parte de apresentar cursos para a implantação do seu jardim, do seu cliente, deixa claro para ele como que você trabalha e as formas de pagamento. Para que ele entenda como que você trabalha. Por quê? Primeira coisa, você tem duas formas que você pode fazer. A primeira é, se você quiser você mesmo ir comprar as plantas e materiais para o seu cliente, ou você pode acompanhar o seu cliente para fazer essa compra. Se for a primeira opção, não, eu quero eu ir nos fornecedores, eu quero eu escolher as plantas, eu quero eu comprar, escolher tudo direitinho para o meu cliente. Se você seguir por esse caminho, então pede uma entrada para o seu cliente. Pede para ele, mesmo se você deu um desconto à vista, por exemplo, fala, olha, o valor à vista eu vou fazer em 2 vezes. Uma entrada e a outra quando finalizar o jardim. Mas Simone, o cliente quer pagar tudo quando finalizar o jardim. Explica para ele, fala, olha, para comprar os materiais, eu preciso de uma entrada. Então, eu preciso comprar os materiais, as plantas, as coisas. Então, para isso, eu preciso dessa entrada. O restante, você pode pagar quando finalizar. Aí, quando finalizar, você paga a mão de obra. Entendeu? Então, com isso, você tem o dinheiro para comprar as plantas. Como eu te disse, quem vai pagar as plantas e materiais é o seu cliente, não é você. Cabe você saber administrar o valor do seu cliente. E tem cliente que às vezes prefere pagar à vista no começo, tá? Não pense que todo mundo quer pagar no final, não. Às vezes ele paga no começo, quando você explica para ele, fala, olha, à vista tem tanto de desconto, fica em tanto. Ele vai pagar. Cabe a você mostrar a sua clareza e a sua idoneidade de serviços. Mostra para ele que você é uma pessoa séria, que você vai entregar tudo direitinho para ele, que ele pode confiar em você. Para que você, ele sabendo, tendo essa confiança, às vezes ele te dá o valor em todo no começo. Porque o que faz ele, às vezes, não querer te pagar no começo é justamente porque ele acha que você não vai entregar o serviço. Então, às vezes, no começo, nos primeiros clientes, pode ser que você tenha que dividir em 2, 3 vezes, dependendo, né, do valor, dependendo, né, do cliente. Cada caso é um caso, não vou entrar nesse mérito. Mas o fato é que você precisa de uma entrada para comprar as plantas e os materiais. E deixe isso claro para o seu cliente, que você vai usar essa primeira entrada dele para isso. Ele não é feio, não. Ele precisa saber. De todo fato, você vai comprar. Então, qual que tem ele saber que você vai usar esse dinheiro para... É até melhor ele saber que você vai usar isso para comprar as plantas e materiais, do que ele ficar pensando que você vai pegar esse dinheiro para você. Simone, não, quero fazer da outra forma que você está falando. Da outra forma, você vai com ele, você vai falar assim, olha, eu orcei, seu jardim fica em tanto. Você quer um acompanhamento para ir até ao local para escolher essas plantas, para te auxiliar, para você não ser enganado, para você saber escolher corretamente essas plantas? E para isso, você pode cobrar para fazer esse acompanhamento. Você vai estar indo com ele, às vezes em 1, 2, 3 lugares, dependendo, né? E você vai estar indo com ele escolher. Porque, somente vaso, essas coisas, às vezes o cliente quer uma ajuda, porque ele não sabe qual escolher. Às vezes ele pede seu auxílio, porque você que fez o projeto, você sabe que vai ficar melhor, né, do que ele. E tem vários, né, a grade de vasos são grande que se encontra aí no mercado. Tem vários tipos de vaso, não só de modelos, tá? Também de tipos de acabamento, né?
Tem de cerâmica, tem de cimento, tem de polietileno, tem de fibra e assim por diante. Tem vários tipos de vaso. E cabe a você ajudar o seu cliente a escolher. Então, para isso, você pode sim cobrar pelo seu acompanhamento. Fora os custos, né? De você estar fazendo o projeto e acompanhando a implantação. Então, aí nesse caso, você não vai pagar nada, você vai receber para estar indo com ele lá comprar, e ele vai pagar direto para o fornecedor. É ele que vai negociar direto com o fornecedor. Então, nesse caso, você nem vai pegar no dinheiro do cliente para comprar plantas e materiais. Talvez você não tinha pensado nisso, não é verdade? Então, não, você não precisa ter um dinheiro reserva para compra de plantas e materiais para o seu cliente. Basta você mostrar a clareza de como você trabalha para o seu cliente e a idoneidade do seu serviço. Beleza? Mais uma dúvida? Como abrir um escritório ou uma empresa sem ter dinheiro? Vamos lá, gente. Não tenho dinheiro para abrir o meu próprio escritório de paisagismo. Falei agora há pouco, né? Não ter dinheiro é difícil. Às vezes a gente acha que precisa pedir emprestado. Ah, porque eu preciso ter um escritório, né? Como que o cliente vai vir aqui para me apresentar o projeto para ele? Eu tenho que ter um espaço bacana, né? Preciso abrir um escritório para quando divulgar, né, para os clientes, quando eu for passar, eu tenho um endereço para divulgar para meus clientes, tem que ter um espaço físico bacana, bonito, né? Uma entrada bacana com um jardim bonito, não é assim? É isso que a gente pensa. E para isso aí a gente começa a pensar que, ai, eu preciso de dinheiro, mas eu não tenho. Às vezes tem quem tem auxílio, às vezes, de um pai, de uma mãe, né, de alguém da família, para abrir um escritório, fazer justamente isso num lugar badalado, às vezes da cidade, ou num escritório, num prédio comercial importante, ou não, alugo um espaço onde eu posso fazer um jardim bonito, para quando o cliente vir lá, para eu apresentar, né, quando eu fizer o atendimento a ele, ele vê que eu sei fazer o jardim. Mas nem todo mundo tem quem ajuda nesse começo. E recorrer a pedir dinheiro, fazer um empréstimo, não é legal. Porque você já vai começar devendo. Não é legal começar devendo, não é mesmo? Mas eu tenho uma coisa que talvez você não precisa ter um escritório físico. Você não precisa ter um espaço bonito, bacana para atender um cliente. Talvez você não tinha pensado nisso antes. Por isso que eu tô aqui para justamente te falar que não, você não precisa ter um escritório bonito, todo equipado, todo bonito para atender um cliente. Tem uma conhecida minha que ela abriu o escritório, ela tinha para ela que para ter um escritório ela tinha que abrir no bairro mais assim da cidade. E ela abriu, ela alugou um espaço, né? E ela abriu lá, fez o escritório todo bonito, todo bacana, numa rua movimentada do bairro. Fez lá, colocou a placa, todo bonito.
E ela ficou lá por um tempo, por um bom tempo. Só que depois, passou um tempo, ela veio me falar: Poxa, poxa, Simone, eu achava que para ter cliente, que o cliente tinha que ver, né, que eu tinha um escritório bacana. Só que na verdade não. Ela falou assim: sabe quantos clientes foram lá no meu escritório? Uns 2, 3. E não porque passaram e viram o meu escritório, não. Foi porque eu pedi para eles virem até lá, para eu apresentar as coisas para eles. Porque senão nem teriam ido. Agora, eu abri o meu escritório, eu fechei lá, parei, porque estava difícil de pagar aluguel da sala. Aí eu fechei e agora eu estou atendendo na minha casa. Porque não estava dando. Os custos eram muito altos. E assim como ela, é o que eu estou te falando. Isso eu estou te dando só te contando aqui a história de uma conhecida, porque é verdade. Você não precisa ter um espaço físico para atender o cliente. A pandemia foi um divisor de águas na vida de todo mundo, eu acho. Todo mundo vai guardar sempre isso. Porque ela veio mostrar um monte de coisa pra gente, né? E dentre elas, dessas coisas que a gente aprendeu, uma coisa foi que é possível trabalhar remoto. Mesmo aquelas empresas que tinham milhões de funcionários, tiveram que aprender a trabalhar remotamente. Escritórios que ninguém nunca imaginou que seria possível trabalhar de casa, acabou aprendendo, porque ninguém podia sair de casa, ninguém podia ter contato com ninguém. Foi uma época muito difícil para todo mundo. Mas, por outro lado, veio que quem não aprendeu a se reinventar de trabalhar remoto, viu que não tinha como, né? E isso foi uma tendência que veio para ficar. Muitos escritórios, muitas empresas estão com home office até hoje, que agora já teve a flexibilização, né? Hoje em dia todo mundo já pode voltar para os escritórios, já pode voltar para as empresas. Mas mesmo assim teve empresas que ainda preferiram continuar no home office. O home office veio aí para ficar. E por que você também não pode trabalhar em home office? Você pode sim. Você vai precisar só ter um espaço na sua casa para você fazer isso. E necessariamente esse espaço não precisa ser só seu, você pode ser um espaço compartilhado com outras pessoas. Pode ser na sala da sua casa, pode ser no seu quarto. Basta você ter um local para fazer. E isso todo mundo tem. Um espaço que você pode, né, reservar para estar fazendo suas coisas. Como eu te disse, vou fazer um projeto à mão, não tenho computador, tem que fazer à mão. Usa a mesa da sala. Até, gente, se tiver limpinho, até o chão você pode usar. O chão do seu quarto. Você tem uma superfície lisa para você usar de apoio. Uma prancheta. Senta no sofá com uma prancheta e faz. Sabe? Não cria obstáculo para te impedir de fazer, não. De começar. Isso é tudo coisa que te impede de começar. E tudo isso só vai passar se você começar. Infelizmente, tudo só passa quando a gente começa. E, Simone, mas e aí? Como que eu vou apresentar para o cliente o projeto? Como que faz? Vai lá no cliente. Eu não te falei que você pode ir lá para fazer uma primeira visita, para conhecer o espaço? Vai lá.
Apresenta lá na casa dele. Ele não precisa vir até você. Vai você até ele. Então, ele não vai conhecer. O cliente está pouco importando onde é que você está fazendo suas coisas. O que ele quer é o resultado. O que ele quer é um paisagismo bonito e bacana. Então, o importante é você mostrar o resultado que ele vai ter. Aonde que você fez o projeto dele, é o que importa. É lógico que às vezes, não, porque eu tenho um espaço, eu tenho um escritório com uma TV, vou apresentar o projeto para o meu cliente, mostrar o 3D numa TV. Isso é pompa. Mas, eu tenho um notebook bacana, bonitinho, não tá quebrado, né? Leva lá para ele. Vê, mostra aí no seu próprio notebook. Não tem o notebook? Leva na mão, o projeto que você fez à mão. Leva um papel, o projeto, como eu tirei exemplo lá, faz o projeto na hora para ele, vai mostrando o que você pensou, porque a ideia está aqui, ó. Cabe a você mostrar, fazer ele entender o que está aqui dentro. O projeto nada mais é do que isso, é você representar a sua ideia. Então, às vezes, não tem, agora não tenho recursos ainda para fazer um 3D bonito para mostrar para o cliente. Tudo bem, mas começa, não paralisa. Faz assim, ó, olha aqui, meu ficou até feinho, ó. Olha lá, tá até feinho, mas eu fiz, não fiz? O cliente entenderia o que eu estava propondo, não entenderia? Então, às vezes, não precisa de toda uma pompa para apresentar para o cliente. Então, eu espero que aqui eu tenha quebrado hoje um pouco dessas coisas que fazem esses obstáculos que te impedem a sua jornada. Eu espero que eu tenha conseguido, pelo menos, diminuir um pouco desses obstáculos. Eu selecionei aqui, ó, vamos lá, vamos recapitular? Eu não preciso de computador para fazer o paisagismo. Eu posso fazer à mão. Eu tenho que ter um roteiro para conversar com o meu cliente, caso eu tenha alguma vergonha de falar com ele. Eu não preciso ter vergonha. Eu não preciso endeusar o meu cliente. Ele é uma pessoa, gente como a gente. Por mais importante que ele seja. Ele é uma pessoa normal, como todo mundo. Às vezes eu levando um roteirinho, fazendo algumas estratégias, eu perco um pouco dessa vergonha de conversar com ele. Se eu, mais uma coisa, terceiro aqui, ó, se eu procurar me especializar, cada vez mais buscar mais informações e estar cada vez mais aprimorando o meu conhecimento, eu vou diminuir as minhas chances de erro quando eu fizer um projeto de paisagismo. Eu não vou ter mais medo de errar a escolha de plantas. Eu não vou ter mais medo de errar o projeto desse meu cliente. Eu não preciso de dinheiro para comprar plantas e materiais para a implantação do jardim do meu cliente. Te falei aqui, cabe você saber administrar para o seu cliente. É ele que vai arcar com esse custo dessas plantas e materiais. Cabe você saber fazer direito. E eu também não preciso ter um escritório, uma empresa, um espaço físico bonito para começar a trabalhar. Não preciso de nada disso. Eu consigo fazer com o que eu tenho.
da minha própria casa, do meu próprio espacinho que eu tenho. Mas o importante de tudo isso, que é a mensagem que eu quero deixar aqui para você, é que você sempre precisa mostrar clareza para o seu cliente em tudo que você faz. Mostrar idoneidade para o seu cliente. Você precisa mostrar que você entende do assunto, o porquê que ele deve te contratar. E isso você só consegue se você buscar aperfeiçoamento. E aperfeiçoamento a gente só tem, você tem buscando um bom método, uma boa forma de se especializar melhor, mas o que vai te barrar tudo isso, o que vai diminuir tudo isso, é começar. Tá joia? E eu espero aqui que eu tenha te ajudado com esses obstáculos. Se você também tiver alguma dúvida que você queira que eu responda nos próximos conteúdos aí, escreve aí nos comentários, deixa aqui nos comentários, qual que dúvida, o que te impede de prosseguir? Eu quero saber, eu quero te ajudar, eu estou aqui para isso, eu quero te ajudar. Eu quero ajudar você, arquiteto, estudante de arquitetura, a lucrar 5.000 já no primeiro mês, dominando projetos de paisagismo, mesmo começando do zero. Então, deixa aí seu comentário. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreva no canal, continue me acompanhando aí e a gente se vê em um próximo. Um beijão e até lá!